Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao curso Direitos Humanos e Direitos Indígenas. Hoje é a nossa segunda aula, intitulada O Conjunto dos Direitos Humanos e o Homem Universal. E nós vamos discutir o projeto universalista dos direitos humanos e o homem universal. Vamos discutir o projeto universalista dos direitos humanos, o contexto histórico no qual ele foi inserido e alguns de seus pressupostos. Falaremos também sobre a dimensão universalizante desses direitos, cuja racionalidade pressupõe uma ideia de homem universal. E refletiremos sobre os alcances e limites de sua aplicação na discussão sobre o que se convencionou chamar de infanticídio indígena, tentando superar o impasse entre o universalismo dos direitos e o relativismo cultural por meio de uma introdução ao pluralismo jurídico. Aqui é bastante importante a gente lembrar que estamos trabalhando com um recorte empírico sobre o qual tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho na primeira aula, que é a discussão sobre o que se convencionou chamar no Brasil de infanticídio indígena. Eu quero ressaltar que eu não intenciono de maneira nenhuma diminuir a importância do conjunto dos direitos humanos e o esforço que esse projeto faz em defender e garantir os direitos fundamentais de populações vulnerabilizadas, como mulheres, pessoas negras, pobres, LGBTQIA+, e inclusive os povos indígenas. Contudo, a partir de uma perspectiva teórica antropológica, vejo a necessidade de tensionar os pressupostos desse projeto, sobretudo no diálogo com o direito, pois é preciso estar atento à diferença no tratamento jurídico dispensado aos povos indígenas. Falando um pouquinho sobre a dinâmica da aula, eu vou seguir mais ou menos o mesmo esquema da primeira aula, então eu vou fazer uma exposição de mais ou menos uma hora e pouco, assim, 1h20. Eu acho que vai dar tempo de falar tudo durante esse tempo, mas se não, eu vou avançar só um pouco mais, e depois, no final, eu abro para a gente poder discutir, quem quiser fazer algum comentário ou colocar dúvidas. A diferença da aula de hoje em relação à primeira aula, eu não sei se todo mundo que está aqui hoje esteve na primeira aula, mas a diferença é que hoje vocês vão ver que eu vou trazer bastante referência de outros autores. Isso porque a discussão que a gente vai fazer hoje é mais teórica do que a gente fez na primeira aula. Então, na primeira aula eu apresentei para vocês qual que foi o recorte empírico, né? Qual que foi o problema de pesquisa sobre o qual eu me debrucei e a gente pôde discutir. E hoje eu vou trazer mais referências teóricas. Então, a diferença vai estar um pouco nesse sentido, né? No final, a gente vai ter tempo para debater e conversar, e, enfim, se tiver dúvidas também. Mas, se durante a minha exposição alguém não entender alguma coisa que eu disse, ou se eu passar muito rápido por algum ponto, vocês podem me sinalizar, ou no chat, ou levantando a mão, igual a gente combinou na aula passada, e eu vou tentar atender, responder, né, conforme vocês forem se manifestando. Então, quem quiser pode ligar a câmera, fica completamente à vontade. Só vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados, tudo bem? Quem ainda não registrou presença, pode mandar o nome aqui no chat também e colocar a palavra presente na frente, tá? Para fins de registro depois. Bom, eu gostaria de começar a minha exposição mostrando para vocês um trecho curto de uma reportagem que foi transmitida no Fantástico em 2014 a respeito da ocorrência de infanticídio entre povos indígenas no Brasil. A matéria ela é um pouco longa, ela tem em torno de 15 minutos, mas eu vou mostrar para vocês só o início da chamada para a reportagem, porque eu considero que ela é bastante ilustrativa do tipo de argumento discursivo empregado em torno da defesa do projeto de lei que prevê a criminalização do infanticídio indígena. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, aí vocês me dizem se está funcionando.
Tá. Eu vou desabilitar o meu microfone para não ficar gerando ruído no áudio. Eu não vejo vocês porque eu vou abrir a aba. Se tiver algum problema, vocês não estiverem ouvindo o áudio, eu vou pedir a gentileza de vocês abrirem o microfone para avisar, tá bom? Vamos tratar de um assunto da maior importância: o direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por causa de alguma deficiência física? Pois sabe que isso acontece aqui no Brasil e não é crime. A Constituição, nossa lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o assassinato de bebês que nascem com algum tipo de algum problema grave de saúde. Para os índios, isso é um gesto de amor, uma forma de proteger o recém-nascido. Mas tem gente que discorda. Um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em 2 comissões na Câmara Federal e agora vai para a votação no plenário. Do outro lado, os antropólogos defendem a não interferência na cultura dos índios. Os repórteres do Fantástico, Francisco José e Mônica Marques, foram investigar essa questão sobre a qual pouco se fala e descobriram que a morte desses recém-nascidos mudou para pior o mapa da violência do Brasil. Deu para acompanhar o conteúdo? Eu vou abrir meu roteiro aqui, só um minutinho, a gente já... Bom, então, como a gente pôde ver, né, nesses minutos iniciais dessa reportagem, a apresentadora, ela fala sobre a existência, né, a suposta existência de infanticídio entre povos indígenas e coloca o Estado como omisso em relação a essa questão, né? E também fala sobre o projeto de lei, enfim. O que eu gostaria de ressaltar aqui na nossa conversa, que eu acho que vai ajudar a gente a construir o processo de argumentação que eu quero trazer, é que a reportagem, depois, se vocês tiverem interesse e quiserem assistir ela inteira, eu acho que vale a pena, né? Porque aparecem nessa reportagem figuras importantes do debate, antropólogos, indígenas, enfim, eu acho que é legal, né? Para quem tiver interesse. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é como essa chamada jornalística, ela faz uma espécie de divisão simbólica, né? Então, assim, o direito à vida, ele emerge como o assunto principal da matéria. Então, a discussão sobre o chamado infanticídio indígena, nesse contexto midiático e, sobretudo, no contexto político também, sobretudo daqueles que defendem a aprovação do projeto de lei que prevê a criminalização do infanticídio indígena, o direito à vida aparece como o tema central, então eles estão diretamente relacionados. E, num segundo plano, a reportagem ela parece operar com uma espécie de divisão simbólica entre aqueles que podem ser considerados mais ou menos defensores da vida. Então, de um lado dessa escala simbólica, estariam algumas pessoas indígenas que se recusam a uma suposta tradição cultural de morte de crianças nascidas sob determinadas condições. De outro lado, antropólogos que, segundo a reportagem, tensionam e problematizam a noção de infanticídio imputada a algumas comunidades indígenas. Paira também na reportagem o imaginário acerca de uma coletividade social que exerce pressão sobre os sujeitos individuais do grupo, obrigando-os a viver sob o signo de uma tradição. É mais ou menos por aí que caminha as expressões que a gente discutiu na aula passada. Então, a ideia, por exemplo, de prática tradicional nociva, ela carrega consigo esse teor, né? No sentido de que o chamado infanticídio indígena estaria sendo considerado como uma prática, ou seja, uma atividade que acontece de forma corriqueira na rotina daquelas pessoas, e tradicional no sentido de que representa a imposição de uma coletividade sobre sujeitos individuais do grupo, né?
a literatura antropológica ela vai mostrar para a gente coisas diferentes dessas que são apresentadas na mídia, né? A gente pode discutir um pouco isso na primeira aula, e se for necessário depois, no final a gente pode voltar. Eu falei para vocês na primeira aula que eu ia mostrar uma tabela com a repercussão das notícias na mídia desde o lançamento do projeto até 2021, 22, talvez, eu não lembro se eu atualizei essa tabela, mas eu acabei não mostrando porque não deu tempo. Se der tempo hoje, a gente pode passar por esse assunto também. Então, o que pode ser considerado vida, afinal, né? Parece que essa é uma pergunta importante no debate sobre o que se convencionou chamar infanticídio indígena. E para a gente entender as nuances e as disputas imbricadas na discussão sobre o tema, é preciso ampliar o horizonte do que pode ser considerado vida. Como foi colocado, muito bem colocado, inclusive por uma das pessoas que estavam presentes na primeira aula, eu não me lembro se foi o Danilo. Os defensores do projeto de lei da Câmara número 119/2015, né, o PLC 119/2015, eles operam com uma noção estanque de vida que não se abre para a diferença. Daniel, pois não? Ah, tá bom, tudo bem. Então, imagina, tudo bem. O que está em jogo, né, o que é levantado como um argumento de defesa, né, daqueles que intencionam a aprovação do projeto de lei, é justamente essa noção, então, repetindo, uma noção estanque de vida que não se abre para a diferença. Sem ampliar esse horizonte, a discussão ela acaba ficando presa entre os polos opostos de uma defesa da universalidade de direitos e uma demanda por relativismo cultural. Especialistas da área, como é o caso das antropólogas Rita Laura Segato, da Mariana Holanda e do antropólogo Fernando Santos Graneiro, têm apontado há mais de uma década que persistir no par de oposição universalismo versus relativismo não abre caminho para reconhecer e compreender a demanda por múltiplas maneiras de existir. Eu vou citar um trecho de um texto da antropóloga e professora da UNB, Mariana Holanda. O texto se chama O Falso Dilema do Infanticídio. Ela vai dizer assim, eu começo a citar. O dilema do infanticídio também é falso quando afirma tratar-se de uma demanda por relativismo cultural diante do direito à vida e dos direitos humanos, mas afirmamos que violência, tortura e opressão não se relativizam. A demanda posta pelos povos indígenas é historicamente a de respeito à diversidade cultural, o que implica no reparo por parte do Estado da expropriação territorial, garantindo a regularização de todas as terras indígenas no país e o acesso a direitos essenciais como saúde e educação diferenciadas. Também é direito das comunidades indígenas o acesso à informação e ao amparo do Estado para lidar com situações em que a medicina biomédica já encontrou cura ou tratamento adequado. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, ratificada em 2005 pela Unesco, é enfática quando trata a diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade. E isso inclui, portanto, o direito das crianças indígenas a permanecerem junto à sua família e de receberem suporte médico dentro de suas comunidades. Tem um outro trecho de um outro texto da antropóloga agora, Rita Laura Segato. Ela já introduz na discussão a questão do pluralismo, que a gente vai trabalhar mais adiante, e ela também ressalta isso que a Mariana Holanda chamou de falso dilema moral, né? Que seria justamente essa oposição entre uma demanda
pela universalidade dos direitos e, de outro lado, uma demanda por relativismo cultural, né? Essas autoras, elas estão sinalizando que esse não seria o caminho mais produtivo para se discutir a questão, né? Então, a Rita Laura Segatto, ela vai afirmar: a forma mais adequada e eficiente de pensar o conjunto dos problemas que aqui se colocam não deve entrar no campo minado dos insolúveis dilemas da oposição relativismo-universalismo. Diante do princípio do pluralismo, a ideia quase inevitável pelo ranço de inércia inerente neste conceito, de cultura como conjunto de costumes cristalizados e ahistóricos, deve ser evitada e substituída pela ideia de histórias em plural, a historicidade múltipla das nossas nações. Todo povo habita no fluir dos tempos históricos em entrelaçamento dinâmico com os outros. Cada povo contém essa verdadeira usina de história que é o dissenso em seu interior, de forma que costumes são mudados no curso constante da deliberação interna, que não é outra coisa que o diálogo fluente e constante entre seus membros. Aqui, nesse pequeno trecho que eu citei para vocês, tem muitas ideias que são fundamentais para essa discussão, né, do chamado infanticídio indígena, e uma delas eu comentei com vocês na primeira aula, e se refere às ideias de cultura e identidade, né, que são questões também muito importantes para o debate antropológico, e tal como a Rita Laura Segatto afirma, e a gente também viu na aula passada, a partir do que eu expus para vocês, né, que tem relação com o trabalho de campo que eu fiz, ou seja, a pesquisa empírica que eu realizei, né, e com base também em outros autores, como a Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, existe uma concepção de cultura e de identidade que é mobilizada pelos defensores do projeto de lei, que prevê a cultura e a identidade como coisas estáticas no tempo e na história. Então, se fala em cultura indígena no singular e em identidade indígena como se isso fosse uma essência, ou seja, algo que não muda, que é estático no tempo e na história, né? E, por outro lado, a antropologia, ela vai trabalhar com a ideia de um processo que é muito mais dinâmico, né? Então, a cultura, ela se altera ao longo de seu próprio processo. Ela não é um repertório estanque de crenças, de valores, de costumes, né? Muitas vezes como a gente aprende, inclusive, na escola, né? Eu acho que talvez se eu perguntar aqui e a gente for tentar fazer uma primeira definição do que é cultura, talvez isso apareça logo de cara, né? E acho que é importante a gente se atentar que esse tipo de definição, ele é muito mais estanque, né? E ele não tem uma relação direta com esse processo dinâmico da cultura em constante transformação, né? E uma outra ideia presente nesse trecho também muito importante é a questão da deliberação interna, né? Então, muitos especialistas, a comunidade antropológica, sobretudo, que se manifesta contrária à aprovação desse projeto de lei, defende, no lugar de um projeto que criminaliza e que prevê intervenções, muitas vezes violentas, dentro das comunidades indígenas, opta por defender esses processos de decisão interna, ou seja, conferir autonomia, né, dentro das comunidades, para que as questões problemáticas, né, possam ser debatidas e deliberadas de maneira interna. E isso a gente vai ver também mais para frente, que é uma das premissas do pluralismo jurídico. Por que é tão difícil reconhecer que não existe um significado universal para as noções de vida, pessoa e humanidade? De acordo com a jurista brasileira Débora Duprá,
o direito moderno concebeu como categoria a ideia de um sujeito de direitos universal e abstrato. Para Antônio Carlos Volckmer, um dos maiores expoentes da teoria crítica do direito no Brasil, a suposta neutralidade do direito se trata, eu vou citar, de uma ficção do legislador racional, do caráter intrinsecamente justo, universal e autossuficiente do direito. Fecha aspas. Apesar de a disciplina idealizar a universalidade, a disciplina aqui em questão, o direito, Duprat considera que, na prática, o direito opera com classificações binárias de gênero, homem e mulher, e de raça, branco, outros, dentre outras classificações binárias, eliminando, portanto, a pretensão do estabelecimento de um sujeito universal e abstrato. Essas afirmações, tanto da Duprat quanto do Volckmer, elas apontam para uma contradição em termos existente no seio da disciplina, uma vez que a pretensão é a da universalidade, mas a operação é classificatória e hierarquizante. A premissa da universalidade do sujeito também está presente no texto do projeto de lei da Câmara 119/2015, especialmente porque abarca, como a gente falou, uma noção de vida rígida e intercambiável, conforme estamos discutindo desde a primeira aula. E também porque considera os povos indígenas como um bloco cultural homogêneo. Pensar os povos indígenas dessa forma monolítica faz parte de um imaginário calcado na desinformação e no preconceito. De acordo com a série Povos Indígenas no Brasil, criada em 1980 e difundida por uma equipe especializada do Instituto Socioambiental, que é o ISA, o Brasil possui hoje 305 etnias distintas, mas este dado parece ser de desconhecimento da população. Esse desconhecimento, por exemplo, ele pode ser observado na redação original da proposta legislativa que a gente está tratando aqui, porque ela não se preocupa em distinguir sistematicamente os povos aos quais imputa infanticídio. Na redação do projeto de lei, o chamado infanticídio indígena é caracterizado, como eu já falei, como uma prática cultural e tradicional de povos indígenas. E na medida em que estabelece o infanticídio como uma prática cultural de povos indígenas, a defesa do projeto produz uma relação de hierarquia entre vida e cultura, cujos significados são orientados, sobretudo, por uma perspectiva religiosa que se concebe como universal. Apesar do cunho religioso contido no projeto de lei e na bandeira também da luta contra o infanticídio indígena, falando de maneira geral, é preciso considerar que alguns de seus atores, ou seja, algumas das pessoas que mobilizam essa pauta politicamente, publicamente também, como, por exemplo, é o caso da advogada da Artini, Voz pela Vida, que é aquela organização que eu mencionei com vocês, que é uma organização sem fins lucrativos que se reivindica protagonista na chamada luta contra o infanticídio indígena. Então, a advogada dessa organização, a Maíra Barreto, ela mobiliza argumentos jurídicos que têm como pano de fundo uma interpretação particular sobre o conjunto de direitos humanos. Então, o movimento, apesar dele conter esse teor religioso que cola, que identifica, que produz identificação com a Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo, como eu mostrei para vocês na aula passada, o movimento ele também tem uma roupagem científica, vamos dizer assim, porque algumas das pessoas que são especialistas, como é o caso dessa advogada, que defende a organização, que advoga pela organização, ela usa muitos argumentos jurídicos para justificar a chamada luta contra o infanticídio indígena, E aqui eu estou chamando a atenção
para que esses argumentos eles têm como pano de fundo uma interpretação particular sobre o conjunto de direitos humanos. A antropóloga Artionka Capiberibe, em um artigo que mapeia as relações existentes entre agências missionárias e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, observa que interpretações particulares sobre os direitos humanos são uma prática comum de missionários no debate público. Capiberibe argumenta que essa interpretação ela é calcada na ideia de uma liberdade individual, né? E aqui o direito individual à expressão religiosa, por exemplo, termina por preterir direitos coletivos, né? Então, em nome de uma espécie de liberdade individual, a expressão religiosa, por exemplo, né, acaba preterindo direitos que são coletivos. Tudo bem até aqui? O texto de justificação do projeto de lei da Câmara 119, então, assim, todo projeto de lei, ele tem a ementa do projeto, toda a descrição, né, de como que ele vai enquadrar aquele assunto na legislação, se aprovado, né, e depois ele também tem um texto que justifica a apresentação daquele projeto, né? E o texto de justificação do projeto de lei do infanticídio, que está contido na versão original da proposta legislativa, se baseia em uma série de documentos oficiais, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil, para legitimar a concepção de vida no singular, aqui é importante, né, ressaltar isso, admitida por seus defensores. Eu vou citar para vocês um trecho da justificativa do projeto. Urge destacar que todas as crianças se encontram sob a proteção da própria Constituição Federal de 88, que em seu artigo 227 garante o direito à vida e à saúde a todas as crianças. A mesma proteção é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual, em seu artigo 7º, estabelece que a criança tem direito à proteção à vida e à saúde. Também o Código Civil determina, em seu artigo 1º, que toda pessoa, incluindo, obviamente, as crianças, é capaz de direitos e deveres na ordem civil e, em seu artigo 2º, que o começo da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, deixando claro que os neonatos já são titulares de personalidade civil. Demonstra-se, portanto, que os diplomas legais acima referidos garantem o direito à vida como o direito por excelência. Desta maneira, o Estado brasileiro deve atuar no sentido de amparar todas as crianças, independentemente de suas origens, gênero, etnia ou idade, como sujeitos de direitos humanos que são. Obviamente, as tradições são reconhecidas, mas não estão legitimadas a justificar violações a direitos humanos, como dispõe o artigo 8º, número 2, do Decreto 5.051/2004, o qual promulga a Convenção 169 da OIT. Então, o projeto de lei da Câmara, ele faz uma interpretação unilateral sobre o conjunto de direitos humanos e não admite as especificidades culturais e étnicas de povos tradicionais já previstas na Constituição Federal de 88, sobretudo no artigo 231, que reconhece aos povos indígenas o direito sobre a sua organização tradicional, costumes, línguas e crenças. Uma das contribuições da antropologia a esse debate é demonstrar que até mesmo os direitos humanos, com sua pretensão universal e universalizante, são o produto de um tempo histórico e de um conjunto específico de atores, né? Então, agora a gente vai entrar justamente nessa questão sobre o contexto de concepção do projeto de direitos humanos, né? E eu vou tentar demonstrar para vocês como que os direitos humanos, embora, como eu disse, né,
com o seu esforço louvável de defender e garantir, né, os direitos fundamentais de todas as pessoas, especialmente daquelas que são populações marginalizadas, como também ele pode ser visto antropologicamente como um objeto ocidental, ou seja, ocidental de forma bem generalizada, né? E como que ele pode ser encarado dessa forma e quais são, portanto, os limites do projeto de direitos humanos quando a gente está tratando de povos indígenas com todas as suas múltiplas especificidades e concepções de vida e de mundo. Então, se a gente considerar as condições sociohistóricas nas quais são forjados os direitos humanos, é possível concebê-los como um projeto ocidental, mais exatamente um produto euro-americano das revoluções francesa e norte-americana. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, eu vou fazer uma citação que é um pouquinho longa, eu acho que eu vou compartilhar com vocês, daí vocês podem acompanhar a leitura, fica menos cansativo. Então, de acordo com a filósofa Hannah Arendt, os direitos do homem, solenemente proclamados pelas revoluções francesa e americana como novo fundamento para as sociedades civilizadas, jamais haviam constituído questão prática em política. Durante o século XIX, esses direitos haviam sido invocados de modo bastante negligente para defender certos indivíduos contra o poder crescente do Estado e para atenuar a insegurança social causada pela Revolução Industrial. Nessa época, o significado dos direitos humanos adquiriu a conotação de slogans usado pelos protetores dos subprivilegiados, um direito de exceção para quem não dispunha de direitos usuais. O conceito dos direitos humanos foi tratado de modo marginal pelo pensamento político do século XIX, e nenhum partido liberal do século XX houve por bem incluí-los em seu programa, mesmo quando havia urgência de fazer valer esses direitos. O motivo para isso parece óbvio. Os direitos civis, isto é, os vários direitos de que desfrutava o cidadão em seu país, supostamente personificavam e enunciavam sob forma de leis os eternos direitos do homem, que em si se supunham independentes de cidadania e nacionalidade. Todos os seres humanos eram cidadãos de algum tipo de comunidade política. Se as leis do seu país não atendiam às exigências dos direitos do homem, esperava-se que nos países democráticos eles as mudassem através da legislação e nos despóticos por meio da ação revolucionária. Os direitos do homem, supostamente inalienáveis, mostraram-se inexequíveis, mesmo nos países cujas constituições se baseavam neles, sempre que surgiam pessoas que não eram cidadãos de algum Estado soberano. A esse fato, por si já suficientemente desconcertante, deve acrescentar-se a confusão criada pelas numerosas tentativas de moldar o conceito de direitos humanos no sentido de defini-los com alguma convicção, em contraste com os direitos do cidadão claramente delineados. Então, considerando as especificidades concernentes à concepção e aplicação dos direitos humanos, que, como mostrou Hannah Arendt, estavam condicionados pelo pertencimento do indivíduo a um Estado-nação, pode-se presumir uma contradição entre a pretensão universal e a execuibilidade dos direitos humanos. Norberto Bobbio aponta a impossibilidade de se admitir a pretensa universalidade dos direitos humanos. Eu vou fazer mais uma citação agora do Bobbio, mas essa é mais curtinha. Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto a direitos historicamente relativos. De resto, não há por que ter medo do relativismo. A constatada pluralidade das concepções religiosas é um fato histórico, também ele sujeito à modificação. O relativismo que deriva dessa pluralidade é também relativo.
E, além do mais, é precisamente esse relativismo o mais forte argumento em favor de alguns direitos do homem, dos mais celebrados, como a liberdade de religião e, em geral, a liberdade de pensamentos. Então, aqui a gente pôde ver um pouquinho a partir da Hannah Arendt, a partir do Norberto Bobbio também. O Bobbio, vocês leem ele nos cursos de direito? Eu não sei se ele é uma figura recorrente, mas ele é da ciência política, né? Então, acho que tem mais relação com direito. Eu tive que me aproximar, eu tive ele no curso de ciências sociais, quando a gente faz as disciplinas da ciência política, né? Mas depois não mais. Mas eu me aproximei um pouco, principalmente, né, desse texto, porque ele está falando justamente sobre essa questão, né, da universalidade, do relativismo, enfim. Então, já vi aí que para vocês é mais recorrente a leitura dele, né? Bom, então a gente viu um pouco, né, sobre a ocidentalidade, vamos dizer assim, do projeto de direitos humanos, e agora eu queria trazer algumas contribuições de intelectuais indígenas para essa discussão sobre o que pode ser considerado humanidade, né? Então, nesse sentido, é premente compreender qual é o significado da categoria humanidade operada pelo conjunto de direitos humanos, uma vez que a gente está admitindo que ela não é uma categoria universal, apesar de ser universalizante, né? A diferença entre essas duas palavras é que a ideia de ser universalizante é uma pretensão, né? Se refere a uma certa pretensão de abarcar todas as pessoas, enfim, todas as multiplicidades de modos de existência, né? Então, uma vez que a gente está partindo desse pressuposto, é importante que a gente entenda muito bem qual que é o significado mobilizado de humanidade pelo conjunto de direitos humanos, né? No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o intelectual indígena Ailton Krenak, ele questiona o conceito de humanidade ao qual estamos condicionados, cuja definição para ele está assentada no processo colonizador, por meio do qual uma humanidade esclarecida, essa é uma expressão dele, deve salvar uma humanidade obscurecida, é também uma expressão dele. Para o Ailton Krenak, eu vou citar, esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Fecha aspas. Então, esse jeito de estar aqui na Terra é também definido por Krenak como um apego a uma ideia fixa de humanidade, conceito que se revela para ele como a marca mais profunda do antropoceno. O antropoceno ele é entendido como um período geológico ou evento limite no qual as catástrofes ambientais decorridas da ação humana são iminentes. Então, eu vou fazer um parênteses aqui rápido, só para introduzir essa questão, essa discussão sobre o antropoceno, né? Ela está bastante presente na antropologia, mas ela é proveniente, assim, né, originalmente, da geologia e também da física, né? Então se discute, não se tem ainda um consenso, né, unânime, embora eu acho que esteja caminhando para isso, né, para essa afirmação, de que hoje a gente está vivendo há algum tempo, algumas pessoas, alguns especialistas vão defender que isso está acontecendo desde a Revolução Industrial, outras pessoas vão usar, né, outros momentos para fazer esse marcador, né? Mas o antropoceno ele se refere à proposição de que estamos vivendo uma nova época geológica, no qual a ação humana ela se desenrolou de uma forma tão impactante para a Terra, para o planeta, a ponto de provocar alterações geológicas, né? Então, para fazer
um pouco esse parênteses, né? Não sei se é um conceito familiar para todo mundo, mas essa discussão ela é muito, muito presente na antropologia. Inclusive, se tem uma discussão de que se o antropoceno ele é uma nova época geológica que revela a ação do homem tão impactante a ponto de promover mudanças geológicas, e isso vai levar necessariamente a uma espécie de fim da humanidade, né? Talvez ela nem devesse se chamar antropoceno, né? Porque se ela está indicando o fim, o desaparecimento do homem, ou pelo menos desse modelo que a gente conhece, né, como humano, enfim, talvez ela devesse até ter outro nome, né? Mas, enfim, é só um parênteses para depois, quem tiver interesse e quiser conversar mais sobre isso, a gente pode falar depois. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tudo bem até aqui? Sim. Tá ótimo. Então, vamos continuar. De acordo com a antropóloga Anna Tsing, o antropoceno ele tem suas raízes calcadas na ideia de homem iluminista. É um ideal que, daí eu vou fazer uma citação, sempre inclui alguns de nós mais do que outros. E essa tem sido a principal descoberta de nossa disciplina, a antropologia. Ele tem um gênero, uma raça, uma religião, uma teoria da propriedade, uma ideia sobre si mesmo. Essas características permitem a ele generalizar, ele essa ideia de homem iluminista, né? É difícil generalizar a partir de uma mulher muçulmana negra. Só é possível generalizar a partir de um homem branco cristão. Fecha aspas. Esse modelo de humanidade, ou como definiu Krenak, a humanidade que pensamos ser, é a base na qual estão assentados os direitos humanos. A Mariana Holanda, de forma a antropóloga que eu citei para vocês no início da aula de hoje, num movimento muito semelhante ao que faz o Ailton Krenak, ela vai usar um conceito do Foucault para chamar a atenção para o caráter biopolítico dos direitos humanos, que protegem o corpo e a vida de qualquer um que se encontre encarcerado nesse corpo. Então, pelos motivos que eu acabei de expor, é fundamental compreender que direitos humanos e humanidade são categorias móveis, situadas em contextos sócio-históricos particulares e que não abarcam todas as possibilidades de humanidade existentes no cosmos. Agora, eu vou passar para uma espécie de introdução sobre a discussão do pluralismo jurídico, né, que é uma espécie de abrir-se para a plurietnicidade e a multiplicidade ontológica. O pluralismo jurídico, ele nasce dentro da teoria crítica do direito. Eu também queria perguntar para vocês se esse é um campo explorado no curso de direito, nos cursos de direitos, né? Porque muito provavelmente vocês vieram de vários lugares diferentes, e eu não tenho certeza se, apesar dele ter vindo, né, de uma teoria crítica do direito, ele é de fato trabalhado nos cursos. Então, enquanto eu vou falando, se vocês puderem me sinalizar, se já tiveram contato, se já estudaram, se é comum ou não, vai me ajudar assim, a mapear um pouquinho onde que essa discussão está posta. A Jéssica falou que está estudando de forma mais aprofundada no mestrado e que na graduação teve muito pouco. Ah, que legal, Jéssica. Depois, se você quiser compartilhar no final com a gente a sua pesquisa, eu vou gostar muito de saber. Bom, então, perpassar uma crítica dos direitos humanos e da própria humanidade, né, da própria noção de humanidade, é abrir caminho para uma perspectiva que abarque a plurietnicidade e a multiplicidade ontológica, ou seja, de mundos, né, de formas de
de ver o mundo, de pensar o mundo, de pensar a vida, a existência. É isso que a antropologia entende, em linhas gerais, por ontologia. Nos campos do direito e da política, nos quais o chamado infanticídio indígena tem sido debatido na forma de uma proposição legislativa, eu gostaria de apontar, consonante a outros especialistas, a importância de analisar o debate sob a ótica do pluralismo jurídico. Essa ferramenta epistêmico-metodológica que nasce das teorias críticas do direito abarca a plurietnicidade e, por esse motivo, contribui com um exercício de descolonização do direito formal e positivado. De acordo com Duprá, com a Débora Duprá, reconhecer o caráter pluriétnico do Estado Nacional é respeitar e reafirmar a Constituição Federal de 88, bem como tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Então, a Duprá, ela vai afirmar assim: a Constituição de 88, no que de perto nos interessa, passa a falar não só em direitos coletivos, mas também em espaços de pertencimento, em territórios, com configuração em tudo distinta da propriedade privada. Esta, de natureza individual, com o viés da apropriação econômica, aqueles como locus étnico e cultural. O seu artigo 216, ainda que não explicitamente, descreve-os como espaços onde os diversos grupos formadores da sociedade nacional têm modos próprios de expressão e de criar, fazer e viver, nos incisos 1º e 2º. Fecha aspas. A Segato, ela vai afirmar que a lei é uma arena de contendas múltiplas e tensas interlocuções. Então, se a gente entende a lei, né, a partir dessa perspectiva colocada pela Segato, isso quer dizer que há múltiplas relações de consenso e dissenso existentes no processo de elaboração das leis. Processo este que envolve agências, sujeitos e contextos heterogêneos. Partindo desses pressupostos, então, a Segato, ela vai defender que é imperativo uma antropologia que seja capaz de cumprir um novo papel e de colaborar no complicado processo de expansão do direito e de articulação entre horizontes culturais particulares e uma jurisdição que se confunde com a própria humanidade. Então, a Segato, ela critica a lógica na qual está fundado o pensamento jurídico não indígena, que se projeta como detentor absoluto da definição de humanidade e propõe que sejam articuladas a esse pensamento geral as esferas culturais particulares. Nesse sentido, ela vai propor o conceito de comunidades morais, porque, de acordo com ela, esse conceito ajuda a pensar sobre o desafio. Comunidades morais são, de acordo com Segato, jurisdições étnicas articuladas com a jurisdição estatal moderna, cujas leis devem mediar e administrar o convívio de costumes diferentes e de comunidades morais distintas. Considerando que as leis são, de acordo com essa interpretação, uma síntese das relações de consenso e dissenso entre os sujeitos, é fundamental que os povos indígenas eles sejam chamados a deliberar sobre pautas que lhes digam respeito, como é, por exemplo, o caso do projeto de lei da Câmara que disserta sobre infanticídio indígena. Seus defensores reivindicam que a proposta legislativa é fruto de vozes dissonantes
E daí vem, por exemplo, o nome da organização Atini Voz pela Vida, né? Essa organização brasiliense que se reivindica ativista da luta contra o infanticídio indígena, ela afirma que existem vozes dissonantes, né? Então, usando a expressão que eles colocam, vozes dissonantes dentro das comunidades indígenas, né? Que não concordam com essa assim chamada prática tradicional, né? Prática tradicional, enfim. Então, eles querem, de acordo com a sua própria perspectiva, amplificar essas vozes dissonantes, né? No entanto, como a gente vai ver agora, e também isso também estava presente numa outra citação que eu trouxe da Rita Segato, é de que não se, e também a Artion Capiberibe também fala sobre isso, né? É que não se pode, em nome de direitos individuais, como por exemplo o direito à expressão religiosa, por exemplo, né, se preterir os direitos coletivos. Então, esse dissenso, essas vozes dissonantes, né, de mulheres indígenas que não concordam com a prática consuetudinária, a Segato ela vai afirmar a importância de se observar o dissenso nas culturas, pois ele introduz fissuras no suposto consenso monolítico de valores que, por vezes, erroneamente atribuímos às culturas. Entretanto, esse dissenso ele deve ser encarado de forma coletiva e não individual. Os indígenas que são ativistas da chamada luta contra o infanticídio indígena são sujeitos individuais chamados a partilhar experiências individuais também de interditos de vida. A posição de representações coletivas e nacionais, como é, por exemplo, o caso da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, tem sido ignorada pelos ativistas da causa, né? Agora, passando para uma discussão sobre as contribuições da antropologia para essa discussão, na verdade, para um pouco reiterar, né? Porque muito disso também já foi dito aqui hoje. Então, se por um lado os direitos humanos eles são considerados um projeto universal, por outro lado, a antropologia os enxerga como um projeto universalizante, cuja pretensão é a de englobar todos os sujeitos sob uma concepção fixa de humanidade. Para ir além dos argumentos dos autores que a gente trabalhou, é importante pensar como a disciplina antropológica repensou a relação clássica entre natureza e cultura. Essa discussão é um pouquinho mais específica, mas eu acho que a partir dos exemplos que eu vou trazer para vocês, fique mais claro, mas também se alguém tiver alguma dúvida, e depois a gente pode conversar para explicitar melhor se for necessário, tá? Então, se as culturas euro-americanas concebem a existência de múltiplas culturas e uma natureza absoluta, o perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro e Stolz e Lima demonstra que os ameríndios admitem múltiplas naturezas. Aqui eu vou citar a Anna Tsing. A figura do ameríndio faz com que outros mundos pareçam possíveis. Isso porque, para os ameríndios, não existe uma cisão radical entre natureza e cultura. E as relações humanas, e também as não humanas, elas são experienciadas a partir de sua corporeidade. Então, para explicar essa relação, eu trago o exemplo de uma antropóloga também chamada Marisol de la Cadena, sobre os conflitos ocorridos entre os indígenas Awajún-Ampi e o estado do Peru. Conforme narrou a autora,
Esses indígenas, eles ocuparam uma rodovia do norte do Peru chamada de Curva do Diabo para protestar contra a exploração de petróleo em seu território. Conforme afirmaram o Awajuampi, seu território ancestral não é uma porção de terra como concebe o Estado, mas a sua própria constituição enquanto seres. O rio que passa naquele lugar não é um recurso para exploração econômica, tal como nos sistemas capitalistas, mas uma entidade com a qual, inclusive, é possível estabelecer relações de parentesco. De la Cadena assevera que o exemplo que eu acabei de citar para vocês não se refere a um conflito territorial, mas a um conflito sobre modos de vida distintos, pois o território ele pode significar tanto um pedaço de terra sob a jurisdição do Estado, quanto uma entidade que emerge por meio de práticas de vida ao Ajuampi, a depender de quem o enuncia. Nesse sentido, o conflito ele é de ordem ontológica e estabelece equívocos para usar o conceito do Viveiros de Castro, ou seja, citando a De la Cadena, é uma disputa política agravada pela condição de sua impossibilidade. Pensando nas perspectivas de transformação e deliberação comunitária e coletiva, fundamentais à discussão do chamado infanticídio indígena, considero que o pluralismo jurídico é um referencial epistêmico fundamental para complexificar a relação paradoxal existente entre o relativismo cultural e o universalismo de direitos. De acordo com Volkmer, eu vou citar, na insurgência contemporânea das teorias críticas no direito, o pluralismo jurídico de tipo descolonial e transformador, ele surge como uma das variantes mais significativas, pois em sua especificidade se inserem experiências múltiplas de normatividades que vão além do Estado, compreendendo uma extensa gama de vivências subjacentes particulares, entre tantas como justiça comunitária, indígena, de quilombolas, consuetudinárias, campesinas e itinerantes. Então, é importante considerar que a lógica do pluralismo jurídico opera no interior do próprio direito, de forma a descentralizar e a erradicar o universalismo e a colonialidade a partir de práticas de deliberação locais e coletivas. Nessa perspectiva, então, acontece uma transformação por meio da qual há a passagem de uma cultura jurídica monista, formalista e estatalista para uma cultura normativa, periférica, decolonial e pluralista. Tal como formulado por Volkmer, a partir da obra de Boaventura de Souza Santos, o pluralismo jurídico, aqui no caso o comunitário participativo, ele tem sua fonte no poder comunitário e na ação participativa de múltiplos sujeitos sociais. É um pensar alternativo, plural e emancipatório. Eu vou fazer mais uma citação dele. Em suma, mormente, pensar e operacionalizar o pluralismo jurídico enquanto proposição de criticidade no direito é inseri-lo como referencial epistêmico e metodológico capaz de abrir horizontes de processos instituintes de baixo para cima, para reconhecer e engendrar, sob outra lógica de legitimidade operante, normativas insurgentes de matiz comunitário, participativo e autônomo, fecha aspas. Eu estou quase terminando a minha exposição, tá? Considerando os elementos aqui apresentados, o pluralismo jurídico deve ser considerado como uma ferramenta resolutiva de alguns dos impasses colocados pela discussão sobre o chamado infanticídio indígena, especialmente no que se refere aos embates entre o relativismo e o universalismo, e também para dar a oportunidade de os povos indígenas deliberarem sobre uma pauta que lhes diz respeito. Por fim,
para também trazer a contribuição do professor de Direito da UNB, Guilherme Scott Rodrigues, né, que é uma figura também que debate, né, o chamado infanticídio indígena e também tem bastante diálogo com a antropologia. Em um texto de autoria dele, intitulado Direitos Humanos e Multiculturalismo, o debate sobre o infanticídio indígena no Brasil, ele vai fazer uma discussão sobre os principais argumentos que circulam, né, nesse debate, né? O que evidencia a relação entre direitos fundamentais e tradições culturais. Então, para esse autor também, né, numa perspectiva bastante consonante com a Mariana Holanda, com a Rita Laura Segato, com o Santos Graneiro, ele também vai dizer que a discussão se trata de colocar em questão o suposto impasse entre direitos humanos universais e relativismo cultural. De acordo com ele, asseverar a irrelevância estatística ou moral do problema em seu estado atual de visibilidade implicaria o desrespeito aos direitos daqueles que ousam divergir de práticas comunitárias. Então, nesse sentido, o autor defende que a intervenção nas comunidades indígenas, se houver, que ela seja pautada pelo diálogo e pela disseminação horizontal de informações. Sua posição também abarca a noção de pluralismo jurídico. E nessa perspectiva, a busca por soluções de deliberação interna representa alternativas para o enfrentamento do que ele chamou de problema do infanticídio. Uma possibilidade apontada pelo autor foi a não imposição de uma compreensão fechada sobre os significados de direitos humanos e o empoderamento das mulheres para que elaborem e exerçam seus próprios juízos a respeito de como melhorar a vida das comunidades. É papel do Estado assegurar a possibilidade de deliberação interna. O autor também aponta que a omissão do Estado na discussão do tema poderia favorecer as ações de cunho proselitista no interior de comunidades indígenas. E, por fim, considera que o PLC 119 de 2015, como se sabe hoje, né, é fruto da pressão de grupos religiosos como a Jocum e a Tini, representou uma tentativa de criminalizar as populações indígenas e todo aquele que tiver conhecimento de situações de risco. Isso foi algo que eu também trouxe na nossa primeira aula, né? Além disso, existe uma outra perspectiva dentro da redação do projeto de lei, já na última versão dele, que eu não lembro se eu comentei com vocês, mas é de que ele abre precedentes. Eu fiz essa discussão num outro artigo que eu publiquei, no sentido de que a redação, né, final do projeto de lei, dentre outras coisas que a gente já conversou, mas essa eu acho que eu não, talvez não tenha mencionado, é a de que o projeto de lei ele abre precedentes para a intervenção de entidades religiosas. Então, por exemplo, ele tem o projeto de lei tem um certo discurso de incentivar o diálogo, fazer campanhas de conscientização, né, a respeito de possíveis tratamentos de saúde para crianças que nascem sob determinadas condições, mas, apesar disso, o projeto de lei vai dizer que se as mulheres, ou enfim, se a comunidade continuar, né, se persistir na manutenção da prática tradicional, ações poderão ser feitas, né, e uma dessas ações, inclusive, seria a intervenção de entidades, né, assistenciais, inclusive religiosas, para promover a retirada das crianças do seu contexto de origem, né? E
E é bastante grave isso, né? Porque quando você né, tá pensando essa questão enfim, da diversidade cultural, de lugares diferentes nos quais se vive, se você simplesmente tira uma criança indígena daquele contexto de origem dela, você está negando de forma bastante violenta o direito que aquela criança tem, né, de conhecer a sua própria cultura, enfim, de viver com a sua família, né, é realmente, assim, um precedente muito grave que o projeto de lei abre, né, para essas entidades assistenciais, inclusive entidades religiosas. E uma coisa que eu também gostaria de dizer, para terminar a minha exposição, é que em casos, por exemplo, de crianças indígenas que são rejeitadas, né, pela família consanguínea, pela mãe, né, porque tem toda uma questão da inserção social da criança indígena, né, para o reconhecimento do estatuto de pessoa dela. Se porventura uma determinada criança for rejeitada pela mãe, existem diversas outras formas não violentas e de intervenção mais sistemática, como, por exemplo, a criação da criança por uma família da aldeia, né? Isso é uma coisa muito comum. Eu não sei quantos de vocês têm experiência, né? Atuam entre povos indígenas, mas é muito comum que crianças sejam criadas por várias pessoas dentro da aldeia, né? Então é muito diferente da concepção que a gente tem de uma família mais nuclear, individualizada, dentro da sua própria casa, criando os seus próprios filhos, né? No contexto de aldeias é bastante diferente isso, né? Então, definitivamente seria muito mais respeitoso que crianças possivelmente rejeitadas pela mãe ou pelo pai, enfim, fossem criadas ali, né, dentro do seu contexto, mas por outras famílias, né? Isso, inclusive, é uma coisa bastante comum que acontece, né? Enfim. Mas, bom, essa é a exposição que eu preparei para vocês. Como a gente tem tempo ainda, eu posso mostrar algumas coisas para vocês, né? Que eu tinha falado que eu poderia mostrar na primeira aula, mas que não deu tempo. Mas antes, eu queria saber de vocês se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer colocar alguma dúvida. Eu não sou especialista, né, em pluralismo jurídico, mas foi um tema com o qual eu me deparei quando eu fiz minha pesquisa de mestrado também, né, e tentei abordar ele. Hoje foi, assim, eu já escrevi, né, escrevi a dissertação, enfim, já escrevi outros textos também, mas hoje foi a primeira vez que eu sistematizei isso de forma verbal, né, então não sei também se ficou confuso ou talvez um pouco maçante, porque eu trouxe bastante referência, mas eu considerei que era importante fazer isso justamente pelo fato de eu não ser, né, especialista no assunto. E queria ouvir vocês, né, quem quiser comentar também, se quem estuda pluralismo jurídico quiser compartilhar, fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Não? Ninguém? Então, eu vou mostrar para vocês uma sistematização de dados que eu fiz sobre a repercussão na mídia dessa discussão, né, sobre o chamado infanticídio indígena, e depois, se der tempo, eu mostro também a matéria inteira do Fantástico para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Bom, então, o projeto de lei do infanticídio indígena, ele foi lançado na Câmara dos Deputados pelo, então, deputado federal Henrique Afonso, né, do PV do Acre,
em 2007. Mas em 2005 foi quando a gente considera que o assunto ele começou a repercutir na mídia, né? Porque houve uma audiência pública para debater a retirada não autorizada de crianças indígenas, né? Então, isso daqui foi uma reportagem que saiu no site da Câmara Notícias, né, que divulga a realização de audiência pública requerida, né, por 2 deputados para debater a retirada irregular realizada por intermédio da missão Jovens com uma Missão de 2 crianças da etnia Suruahá de seu território, a Iganani, com paralisia cerebral, e a Tititu com hiperplasia adrenal congênita, né, que é o que a gente conhece hoje como o intersexo. Então, a gente considera que essa audiência pública foi o que inaugurou o assunto na mídia. Depois, também, no site da Câmara, ainda em 2005, repercussões dessa audiência pública, né, e a matéria tem como título Funai e ONG trocam acusações em audiência sobre crianças indígenas. Aí mais algumas repercussões também no site da Câmara, né, a respeito dessa audiência. Aqui está o título: Deputado defende prevalência de vida sobre cultura, que foi uma manifestação do autor do projeto, então deputado Henrique Afonso, que se manifestou a favor da Jocum na audiência pública a respeito dessa retirada irregular das 2 crianças indígenas da etnia Suruahá. Depois, ainda em 2005, no Fantástico, uma reportagem intitulada O Drama de 2 Indiazinhas Suruahá, né? Aqui no título da reportagem, eu mantive como é o título da reportagem, mas a grafia correta é assim, né? Suruahá. Então, essa reportagem, ela narra a história da retirada das crianças Suruahá e Ganani e Tititu, né? Essas que foram o centro, né, de todas as notícias até então. Depois, mais notícias no site da Câmara, essa já em 2007, também a respeito de uma audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, para discutir o chamado infanticídio indígena. Depois, em 2007, também no site da Câmara, uma matéria cujo título é Para antropóloga, Estado é incapaz de proteger a vida, né? Que aqui aparece essa antropóloga a qual eles se referem é a Rita Laura Segato, né? Que é professora da UNB também e tem um lastro bastante significativo nessa discussão, muitas contribuições, né, na discussão sobre o chamado infanticídio indígena. Inclusive, ela foi convidada para falar no Congresso Nacional, enfim, tem um texto belíssimo dela, eu acho que eu citei ele hoje na aula, mas se chama Que Cada Povo Teça os Fios de Sua História. Depois, em 2008, depois eu vou ter que passar mais rapidinho, porque tem muitas notícias. Mas eu vou passando assim, o que eu considerar que é mais significativo, eu falo mais detalhes para vocês. A sistematização foi até 2000. Em 2019 saiu bastante coisa, porque a Damares foi nomeada ministra, né? Então, apareceu bastante coisa. Então, até 2020 foi feita essa sistematização. Deixa eu voltar lá. Então, em 2008, uma matéria sobre a Hakani, que é uma criança indígena também, que saiu da sua aldeia e foi adotada pela missionária Márcia Suzuki, né, pelo casal de missionários Edson e Márcia Suzuki, que são
fundadores, dois dos fundadores da organização Atini Voz pela Vida, né? Depois, outra notícia no site da Câmara. Depois, uma reportagem em 2010 na Record, bastante sensacionalista, né? Dá para, inclusive, observar logo no título, né? Exclusivo: aldeias indígenas sacrificam crianças. Essa reportagem, ela denuncia a existência de infanticídio entre povos indígenas, promove a Atini como uma instituição atuante na defesa e resgate de crianças que poderiam ser vítimas. Segundo a reportagem, o assim chamado infanticídio se refere a uma tragédia que o Brasil desconhece e cuja prática, fruto de uma tradição e de uma cultura indígena, destina crianças indígenas marcadas para morrer. Depois um texto num blog. Depois a reportagem, né, denominada Infanticídio, do Fantástico, que eu mostrei para vocês. E aqui, depois, se der tempo, eu vou tentar passar mais um pouco da reportagem para a gente conseguir ver tudo. E ela é de 2014, né? Então, o projeto de lei foi lançado em 2007, então essa reportagem é de 7 anos depois, e é 1 ano antes da votação na Câmara e o consequente encaminhamento do projeto de lei para o Senado, né? Depois uma nota da FUNAI, uma outra reportagem no site da missão, né, Jovens com uma Missão. E aqui começa a repercussão sobre a Damares Alves, né? Porque a Damares, ela é também uma das fundadoras da Atini Voz pela Vida. E a partir do momento que ela foi nomeada ministra, né, das mulheres, da família Mulheres e Direitos Humanos, começaram a pipocar um monte de denúncias, né, inclusive a respeito da adoção supostamente irregular que ela fez de uma criança indígena, que hoje já não é mais criança, já é uma adolescente adulta. E isso começou a pipocar bastante na mídia, né, depois de ter ficado um tempo sem aparecer, né, então a gente tem aqui 2014, depois 2 anos só em 2016, depois em 2018 já começa a aparecer, bastante, né. Em 2019 também. Inclusive, foi nesse contexto, né, de 2019 que eu fui fazer o meu trabalho de campo em Brasília e fui visitar, né, algumas vezes a organização Atini Voz pela Vida, e nesse momento em particular, essa organização que, enfim, que segundo eles sempre abriu para visita, né, era bastante frequentada, as pessoas iam lá para conhecer o trabalho, para conhecer a chácara, né? Então a sede da instituição ela fica numa chácara no entorno de Brasília, numa região administrativa. E só que depois dessas denúncias que começaram a sair muito na mídia sobre a Damares Alves, a Atini ela fechou um pouco as portas e foi bastante difícil, né, de conseguir entrar no ambiente, fazer entrevistas, enfim, eu consegui algumas coisas, mas foi bastante difícil, né? Em 2019, no blog de notícias Racismo Ambiental, os autores da reportagem intitulada Em Reunião sobre Direitos Humanos do Mercosul em Buenos Aires,
Damares Alves acusa indígenas de matarem 1.500 crianças por ano. Eles denunciam que a Damares Alves fez essa afirmação sem base em nenhum dado estatístico, né? E também denunciam acusações que ela faz a antropólogos que de acordo com a própria ex-ministra, defendem a antropólogos que defendem o direito de o índio matar, né? Assim, estou citando aqui uma expressão que ela proferiu. Em 2019, a revista Época divulga uma reportagem longa também, que eu falei para vocês, acho que eu até compartilhei o link, né? Sobre a história de Lulu Camaiurá, que é a filha adotiva de Damares Alves, e essa reportagem, ela narra a história de Lulu Camaiurá a partir da perspectiva de seus parentes Camaiurá que vivem no Xingu, no Mato Grosso. E segundo o relato desses parentes, a Lulu foi levada por Damares Alves e Márcia Suzuki para um tratamento odontológico e nunca mais retornou à aldeia. Os parentes de Lulu reivindicam a sua volta para que ela cuide de sua avó paterna, Tanumacaru, que criou a menina até o dia de sua partida e está com a saúde debilitada por conta da idade avançada. A reportagem aponta para o modo sombrio que Damares Alves descreveu os Camaiurá, afirmando que a sua filha Lulu foi salva do sacrifício. Há controvérsias entre as versões apresentadas pelos Camaiurá e a versão de Damares Alves. Esta afirmou que Lulu mantém contato com a família xinguana, mas seus parentes negaram esta afirmação e acrescentaram que a então ministra dificultou o contato deles com Lulu. Alves reconheceu que não formalizou a adoção de Lulu. A reportagem menciona os procedimentos formais para o processo legal de adoção de crianças indígenas e indica que a adoção no interior da própria comunidade é comum e realizado como forma de solucionar os dilemas do abandono de crianças, né? Como eu falei para vocês também anteriormente. Depois, de novo, em 2009, uma outra reportagem da Época, né? Comentando a repercussão dessa denúncia contra a Damares. Depois o El País, em 2019, que vai divulgar uma reportagem intitulada Ministra Damares é acusada por indígenas de sequestrar criança. Depois, no Nexo, em 2019, um texto das antropólogas Mariana Holanda e Júlia Otero, que vão discutir, né, as afirmações recorrentes da Damares Alves sobre o seu amor demasiado aos povos indígenas. Depois, em 2020, uma reportagem sobre a morte do Paie Caiabi, que foi uma liderança do Xingu. E é isso. Tudo bem até aqui? Tá bom, então agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar a reportagem na íntegra para vocês, que a gente tem mais um tempinho ainda. E eu cansei de falar, minha garganta já tá doendo. E depois a gente encerra, então, tudo bem? Vamos tratar de um assunto da maior importância: o direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por causa de alguma deficiência física? Pois sabe que isso acontece aqui no Brasil e não é crime. A Constituição, nossa lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o assassinato de bebês que nascem com algum tipo de algum problema grave de saúde. Para os índios, isso é um gesto de amor, uma forma de proteger o recém-nascido. Mas tem gente que discorda. Um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em 2 comissões na Câmara Federal e agora vai para a votação no plenário.
Do outro lado, os antropólogos defendem a não interferência na cultura dos índios. Os repórteres do Fantástico, Francisco José e Mônica Marques, foram investigar essa questão sobre a qual pouco se fala e descobriram que a morte desses recém-nascidos mudou para pior o mapa da violência do Brasil. A cidade mais violenta do Brasil fica no interior do estado de Roraima. Chama-se Caracaraí e tem só 19 mil habitantes. De acordo com o último mapa da violência do Ministério da Justiça, em um ano, 42 pessoas foram assassinadas por lá. Entre elas, 37 índios, todos recém-nascidos, mortos pelas próprias mães, pouco depois do primeiro choro. A partir dessa porteira, nós vamos entrar na terra dos Yanomamis, uma área de 9.600.000 hectares, maior do que Portugal. Aqui vivem 25 mil índios em 300 aldeias, numa floresta inteiramente preservada. O filho desta mulher Yanomami vai fazer parte da próxima estatística de crianças mortas logo após o nascimento. Há 2 semanas, ela começou a sentir as dores do parto. Entrou na floresta sozinha e horas depois saiu de lá sem a barriga de grávida e sem a criança. Os agentes de saúde que trabalham aqui nos disseram sem gravar que naquela noite aconteceu mais um homicídio infantil, o infanticídio. O infanticídio indígena é um ato sem testemunha. As mulheres vêm sozinhas para a floresta. Aqui, depois do parto, examinam a criança. Se ela tiver alguma deficiência, a mãe volta sozinha para a aldeia. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil, principalmente nas tribos isoladas como os Saruauas, Yanomamis e Camaiurás. Cada etnia tem uma crença que leva a mãe a matar o bebê recém-nascido. Criança com deficiência física, gêmeos, filho de mãe solteira ou fruto de adultério. Podem ser vistos como amaldiçoados dependendo da tribo e acabam sendo envenenados, enterrados ou abandonados na selva. Uma tradição comum antes mesmo do homem branco chegar por aqui, mas que fica geralmente escondida no meio da floresta. O tema infanticídio ressurge agora por ter se destacado no Mapa da Violência 2014, elaborado com os dados de 2 anos atrás. O autor do levantamento feito para o Ministério da Justiça, o pesquisador Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, não tinha ideia da prática. E aí então comecei a pesquisar, efetivamente. As certidões de óbito registravam que eram crianças de cor ou raça indígena de 0 a 6 dias de idade. E começamos a ver que realmente é uma cultura indígena meio não falada, meio oculta. O secretário de Segurança Pública de Roraima, Amadeu Soares, explica por que o seu estado aparece pela primeira vez entre os mais violentos do Brasil. Por que no ano de 2012 teve essa evolução, esse número tão grande? Porque foi o ano em que a Secretaria Especial começou a fazer o trabalho de registro desses infanticídios. E foi assim que Caracaraí, no interior de Roraima, se transformou no município mais violento do Brasil. São 210 homicídios para cada 100 mil habitantes. A média nacional é 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Pituco Ayapi é um sobrevivente. Ele nasceu há 37 anos, numa aldeia Ayapi, localizada no interior do Amapá. Tinha paralisia infantil
e estava condenado ao sacrifício. A minha família não aceitava, né? Por causa da deficiência. Então a FUNAI me tirou de lá. O garoto cresceu entre os homens brancos e aos 7 anos foi levado de volta para a tribo. Uma assistente social não entendia, né, do costume da aldeia. Ela não sabia que ele não podia mais voltar. E o mandou de volta. O garoto vivia carregado pela mãe, o pai ou irmão mais velho. E aí um dia minha mãe cansou de me carregar e deu para o meu pai. Quando foi na hora de atravessar o rio, meu pai começou a ameaçar, né, que eu não servia para nada, né, que eu merecia, né, ser morto. A minha mãe escutou isso, aí minha mãe gritou que não era para ele fazer isso comigo. A minha mãe o deu para um dentista, né, e a única palavra que ele sabia falar em português era embora, embora, embora. Ele só voltou a ver os pais quando tinha 21 anos. A minha mãe sentou do meu lado e disse: meu filho, tu lembra daquele tempo que aconteceu isso? Eu lembro. Aí ela perguntou: você tem raiva dele? Eu não, eu gosto do meu pai. Isso é cultura de vocês. Quem sabe você está fazendo certo e não está sofrendo mais. Como é que é carregar um deficiente físico nas costas, sem cadeira de rodas, no meio do mato? A irmã de Pituco explica. Para o seu povo, o infanticídio não é um ato cruel. Era um ato de amor. Amor e desespero. Porque você não quer que um filho seu continue sofrendo. Você quer que ele sobreviva. Mas se não há como. Não se pode atribuir a isso qualquer elemento de crueldade. Se uma pessoa começa a, já no nascimento, conter deformações físicas ou incapacidades muito grandes, você vai ter sempre em si um marginal. Na visão do antropólogo, este garoto é um exemplo do que seria um marginal na comunidade indígena. Ele sofre de um problema neurológico. Essa criança nasceu, segundo informações, sem nenhum sinal de qualquer tipo de deficiência. Eles não rejeitaram ela, mas ao mesmo tempo ela não fica como as outras crianças. Fica mais escondidinha. Por não ter percebido a deficiência, a mãe deu de mamar ao filho. Esta é uma cena da maior importância na vida do pequeno Yanomami. Quando a mãe amamenta o filho, é como se estivesse dando a ele a certidão de nascimento. É que ele está sendo aceito por ela e pela comunidade. Os índios acreditam que só durante esse ritual o bebê se torna um ser vivo. E graças a essa primeira mamada, Kanyurraka, filha de Tauarite, está viva hoje. Se tivesse anotado, pequeno, poderia estar enterrado, né? Quando nasceu, a família, que faz parte da etnia Camaiurá, não notou que... Só para falar para vocês que esse lugar aqui, onde essa família indígena, Camaiurá, é a chácara da Atini, só para vocês saberem. Kanyurraka desenvolveria qualquer problema. Ela nasceu normal, né? E depois que foi 5 anos, ela começou mais enfraquecendo mais, né? Kanyurraka tinha distrofia muscular progressiva, uma doença degenerativa que dificulta cada dia mais os movimentos da garota. E os pais se sentiam pressionados pela comunidade para matar a criança. A aldeia não manda, né? Pode mandar, né? Mas só que quem decide, eu e ela, que a gente decide. E eles decidiram mudar para Brasília. Para mim, enterrar as crianças é feio, né? É muito feio. A solução para impedir a morte de bebês indígenas não é simples. Quem vive próximo ao problema sabe disso. João Catalano,
é o coordenador geral da Frente de Proteção dos Índios e Yanomamis da FUNAI. A gente tem que entender o ambiente que eles estão inseridos. Aqui a gente está falando da maior floresta tropical do mundo, a maior parte das regiões só chega de avião. O secretário de Segurança Pública de Roraima aponta outra limitação para agir. A FUNAI, ela acompanha, ela estuda, ela analisa todas essas questões culturais dos povos indígenas. E o Estado ele tem essa limitação de apenas fazer o registro, né, e o atendimento no caso de óbito. Várias vezes, enquanto esta reportagem estava sendo feita, tentamos falar com a direção da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Ela não quis falar com o Fantástico sobre esse assunto. E o que diz a lei brasileira sobre o infanticídio indígena? O artigo 5º da Constituição garante a todos o direito à vida. O jurista José Afonso da Silva, especialista em direito constitucional, faz uma ressalva sobre as exceções dentro da Constituição. Ela reconhece a cultura indígena, os costumes indígenas, as tradições indígenas. Então, diante da Constituição do Brasil, não há nada condenável no ato da mãe índia que mata o filho bebê. O deputado federal Henrique Afonso, do PV do Acre, apresentou um projeto de lei indicando como o Estado pode trabalhar para intervir na questão. Esse projeto, o objetivo é erradicar o infanticídio no Brasil. Ele prevê, por exemplo, a criação de um conselho tutelar indígena que teria autonomia para determinar qual medida deve ser adotada em cada caso. O projeto ainda não foi colocado em votação no Congresso, mas já é criticado. Não há como executar essa lei a não ser com uma violência que é desaconselhada. E a própria Constituição repudiaria isso. Eu não posso imaginar que esse seja um projeto realmente humanitário. Então, nesse sentido, os antropólogos têm se manifestado sempre contra. Para os antropólogos, a solução seria o diálogo, uma saída bem-sucedida encontrada pelo técnico de enfermagem da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Charles Schaefer. Conversando, ele conseguiu impedir a morte de um bebê indígena. Eu estava no posto, né, de saúde, há mais ou menos 5h20 da manhã, e de repente eu escutei uma batida na porta do posto, né? E a mãe mandou um dos filhos dela me chamar, né? Para poder mostrar essa criança, né? Peguei lá, a criança estava lá na grama, né? Já com placenta e tudo, né? E fiquei com essa criança mais ou menos uns 3 dias, né? O pai já tinha outros 3 filhos e acreditava que não tinha condições de criar mais um bebê. E até que o pai, né, se convenceu, né, da minha atitude, lá falando e tal. E a mãe também queria a criança. De toda forma ela queria, né? E aí, quando ela deu a primeira mamada, pronto, a criança estava livre. Silvia, que se formou em fisioterapia, é tenente do Exército e reclama da falta de estrutura e saúde dada a esses povos. Falta de medicação, né? Falta de enfermeiros, técnicos, porque os poucos que tem estão sobrecarregados. Então, dizer que o índio está fazendo infanticídio é muito fácil. Mas se tivesse estrutura, eu duvido que isso aconteceria. Eu falo isso porque o meu irmão, o Pituco, ele é tetraplégico, ele não teria nenhuma condição de sobrevivência dentro da aldeia, mas aqui, hoje ele é um pintor. Ele só mexe a cabeça e o pescoço, e ele pinta e ele escreve apenas com a boca. Hoje, Pituco é um orgulho para sua aldeia. Agora, os Waiapis descobriram que existe outro caminho para crianças que nascem com deficiência. Eu quebrei os preconceitos sobre pessoas de paralisia infantil, né? Que eu tenho uma sobrinha que ela tem 2 filhos, que é deficiente. E hoje meu pai entende isso, né?
Hoje nós vemos isso no olhar dele, o olhar de amor, o olhar de carinho. E quando nós vamos, ele chora, porque faz muito tempo que ele não nos vê. Ele diz em português, saudade. A mesma saudade que Moagi tem do seu povo. Ela é de uma tribo isolada do Amazonas, a Saruawa. Quando deu à luz ao seu filho, estava sozinha no meio da floresta. Percebeu que a criança não abria as mãos e tinha pernas cruzadas e duras. Moagi começou a criar a filha, mas o irmão insistia que ela devia matar a bebê. Meu irmão falou, dá um veneno. Ele vai matar. Não quero matar. Para salvar a criança, Moagi fugiu da sua tribo. Vive com a filha de 8 anos em Brasília e nunca mais viu a família. Meu coração triste, chora, depois alegre de novo. Ela não vê meios de voltar para a sua tribo e apenas canta quando quer se sentir próxima a seu povo. A Luciana, ela perguntou assim se é correto estabelecer uma relação entre o relativismo e a universalidade dos direitos humanos aqui tratados com os costumes também considerados errados, entre aspas, de alguns povos muçulmanos e de outras culturas diferentes da euro-americana. Luciana, sim, é uma discussão bastante semelhante, inclusive os ativistas da chamada luta contra o infanticídio indígena, eles fazem essa aproximação no que se refere à clitoritomia, né, conhecida também como mutilação genital feminina, existente em alguns países muçulmanos, né? Então, essa aproximação ela é feita, inclusive, né, pelos próprios sujeitos que estão envolvidos no debate sobre infanticídio indígena no Brasil, e a questão do pluralismo jurídico, né, dessas possíveis saídas, soluções de deliberação interna para fugir desse impasse, né, entre universalismo de direitos e relativismo cultural, também está presente, né? Então existe aplicação do pluralismo jurídico em outros casos, para além da discussão sobre o infanticídio indígena. Então, sim, a sua comparação tá perfeita, é isso mesmo. Pessoal, alguém mais quer colocar alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou deixar meu e-mail para quem, né, quiser eventualmente me escrever, se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar em relação a esse curso, né? E também agradecer vocês muitíssimo pela atenção, pela paciência também, né? Eu sei que às vezes não é fácil a gente ficar 1 hora à noite escutando uma pessoa falar, né? Então eu queria agradecer muito mesmo. E me coloco à disposição, né? Deixei meu e-mail aí, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, eu tô disponível. Tá bom? Muito obrigada, então. Boa noite para vocês, até uma próxima. A Isabel levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Ana Carolina, eu gostaria de agradecer pelo tema que você trouxe, um tema super importante e que, de certa forma, é oculto, né, até para a gente, operadores do direito, a não ser pelas repercussões que tem tido na mídia, né? E eu gostaria de saber o que você coloca que poderia ser feito. Eu sei que uma interferência radical é até inconstitucional, mas na sua visão, com seus estudos, você acha que falta do Estado uma interferência quanto à educação, está mais presente com, por exemplo, postos de saúde, dos profissionais, o que
realmente falta de algo efetivo pelo Estado fazer para essa sociedade, para essa comunidade indígena. Uhum. Obrigada, Isabel, pela sua colocação. Todas essas colocações que vocês fazem também me ajudam a pensar e a falar coisas que eu posso não ter falado, né? Então é muito legal mesmo ter esse diálogo. Bom, acho que tem algumas coisas que eu falaria sobre essa questão que você colocou, né? Em primeiro lugar, minha intenção aqui é trazer uma perspectiva antropológica, né, para o universo do direito, no intuito de mostrar que, enfim, existem diferentes interpretações, né? Eu acho que isso pode ajudar pessoas que lidam, né, com a operação do direito a pensar de maneira nuançada, né? Principalmente quando se refere a discussões que envolvem povos indígenas, né? No sentido de tentar fugir um pouco dessa concepção mais normativa e mais positivada do direito, né? Que muitas vezes vai trabalhar com uma concepção mais estanque, né? De diferentes noções de vida, enfim, como a gente viu ao longo dessa aula. Então, acho que esse é um ponto, né, que eu assumo assim como um compromisso político de fazer a ponte, né, entre antropologia e direito. E por parte do Estado, com certeza falta muita coisa, né, porque os próprios autores que eu trouxe, eles fazem esse tipo de denúncia, né, no sentido de que, olha, vocês aí, políticos da bancada evangélica, missionários, estão levantando uma bandeira que, né, de uma maneira um tanto quanto deturpada, no sentido de que colocam números aí, né, de possíveis infanticídios sem apoio, né, com dados oficiais, sempre com base em experiências individuais. Então, essa denúncia é feita no sentido de que, olha, vocês levantam essa bandeira, mas e educação e saúde diferenciada, né, que é um direito conquistado pelos povos indígenas, né, e condições dignas de sobrevivência. Então, como que vocês falam em direitos humanos se o Estado não consegue nem garantir os próprios direitos humanos para os povos indígenas, né? Então é um debate que tem muita controvérsia, no sentido de que se exige uma certa conduta condizente com direitos humanos, mas os povos indígenas não são tratados com dignidade, né? Suas terras são constantemente invadidas, são mortos, são violentados, né? Enfim, então, com certeza falta, né, uma garantia aí por parte do Estado de condições dignas de vida, né, para esses povos. E como eu falei, né, com base também nos autores que eu trouxe, eu acredito que o que seja mais produtivo, de fato, é estimular a deliberação interna, a discussão interna, né, porque, enfim, é isso, não existe uma cultura indígena, né, não existe uma cultura indígena que pratica infanticídio, existem 305 povos, né, com línguas diferentes, com regras de parentesco diferentes, com visões de mundo diferentes, com jeitos, né, completamente diferentes entre si de viver. Então, uma intervenção externa, ela não pode ser positiva mesmo, porque ela vai ser feita muito provavelmente de forma violenta e sem considerar o direito à diferença, que inclusive é assegurado pela Constituição de 88, né, e por diversas outras convenções, como a Convenção 169 da OIT também. Enfim, eu acho que vai um pouco nessa direção. Espero ter respondido. Mais alguém quer falar alguma coisa, colocar uma dúvida?
Então tá bom, gente. Obrigada, então, mais uma vez. Boa noite. Espero encontrá-las e encontrá-los numa próxima oportunidade. Obrigada.